Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor, mais uma vez com o coração partido de ter que estar gravando ao invés de estar fazendo culto, mas esse é o tempo que o Senhor nos deu e nós vamos fazer dessa forma, né, irmãos? Os irmãos abrem a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 58. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo de número 58. Está escrito assim: Ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Ele não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Irmãos, eu quero trazer uma reflexão rápida para os nossos corações nessa noite, algo que o Espírito tem colocado no meu coração. Os dias, irmãos, que nós estamos vivendo são dias maus, né? Todos nós, não é novidade para ninguém o que nós temos passado, um momento muito difícil, um momento de incerteza. Mas nós temos a palavra de Deus como o nosso firmamento, como o nosso alicerce. E quando buscamos direcionamento de Deus através da sua palavra, o Senhor nos revela a sua vontade, o Senhor nos revela o seu coração. E dessa forma, com esse texto, o Senhor ministra aos nossos corações. O texto que nós lemos agora, irmãos, a Bíblia está narrando parte da história de Jesus quando ele vai na sua terra, quando ele está em Nazaré, e ali ele entra na sinagoga e ele começa a ensinar, ele começa a pregar a palavra, e as pessoas olhando para ele, eles começam a dizer: esse não é o filho de José, esse não é o filho de Maria, os seus irmãos e as suas irmãs não estão entre nós. O texto diz que as pessoas olhavam para Jesus e tinham ali Jesus como alguém que morou ali, filho do José, filho da Maria, e eles não acreditavam no que Jesus estava fazendo. Eles não conseguiam acreditar na autoridade de Jesus. Eles não conseguiram reconhecer a unção e a graça de Deus que estava sobre a vida de Jesus. Irmãos, os dias que nós estamos vivendo nos traz ao coração esse pensamento: aonde está Deus? O que Deus está fazendo? Será que Deus não vê o que nós estamos passando? Será que Deus não se importa com tudo que está acontecendo? O cenário, irmãos, que nós estamos vivendo nesses dias não é diferente desse mesmo cenário aqui. Mas o versículo 58 que nós lemos, irmãos, está dizendo que ali ele não fez muitas maravilhas. Em algumas versões está escrito: ele não pôde operar ali senão poucos milagres. Irmãos, o Espírito de Deus, ele quer mover os nossos corações ao entendimento de que as circunstâncias, elas não impedem o Senhor Jesus de fazer e operar os milagres. O que me chama a atenção aqui não é o fato de Jesus não ter feito muitos milagres entre eles por causa da incredulidade. Porque a incredulidade, irmãos, ela não impede Jesus de ser quem ele é. A incredulidade, ela não barra o poder de Deus. Talvez ele não operou muitos milagres ali porque as pessoas não chegaram até ele para que fossem curadas ou para que fossem libertas. Mas, irmãos, o que eu quero chamar a atenção nesse texto é que poucas pessoas acreditaram. Poucos milagres aconteceram. Sabe o que isso significa, irmãos? Que mesmo num cenário de incredulidade, algumas poucas pessoas acreditaram. E se algumas poucas pessoas acreditaram, milagres aconteceram, ainda que poucos, mas aconteceram. O Espírito de Deus, irmãos, ele vem ministrar os nossos corações nesse tempo, irmãos, em que ninguém acredita, em que os homens colocam em dúvida as nossas certezas, as nossas convicções. O Senhor está dizendo para nós que se nós continuarmos
crendo, mesmo na adversidade, se nós continuarmos crendo no seu poder, na sua palavra, mesmo com o mundo clamando pelo caos, se nós continuarmos crendo, os milagres vão acontecer, irmãos. O Senhor tem para nós nesse tempo paz. O Senhor tem para nós provisão, o Senhor tem para nós milagres, o Senhor tem para nós cura. Nós só precisamos continuar crendo que o Senhor é o mesmo. Irmãos, o Espírito de Deus, Ele quer mover nós para um tempo profético nesses dias. O Senhor tem procurado os seus filhos. Há ardente expectativa da criação para a manifestação dos filhos de Deus. Irmãos, toda vez que o caos se instaura, o Senhor tem por propósito revelar os seus filhos. O Senhor tem por propósito revelar a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder, irmãos. E nós precisamos ter um coração nesse momento profético. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós servimos o Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, que fez pela sua palavra os céus e a terra e tudo que nela há. Nós precisamos manter firme a nossa fé, irmãos. Nós precisamos manter firme a nossa fé e ter o entendimento de que mesmo se as coisas continuarem indo mal, o Senhor, Ele pode fazer milagres. O Senhor, Ele continua procurando os verdadeiros adoradores. Irmãos, e os verdadeiros adoradores, eles vão se revelar nesse tempo. Os verdadeiros adoradores, eles vão se revelar nesse tempo, no tempo da angústia, no tempo da aflição. Nós vamos ver, irmãos, Gideão no lagar, lá escondido dos inimigos, mas ele tinha valor dentro dele, ele tinha algo de valor dentro dele que chamou a atenção de Deus. E ele, no seu tempo, no tempo de Deus, nos seus dias, ele foi levantado pelo Senhor para fazer a diferença naquela geração. Irmãos, nós vamos ver a história nos contando sobre o menino Samuel. A história começa com uma mãe que era movida por um espírito profético, que era humilhada por Penina, que era envergonhada porque era estéril, porque não podia gerar. Mas Deus estava estabelecendo um tempo, porque Deus tinha um propósito para uma geração. E a Bíblia diz que essa mulher, ela buscava a Deus, ela clamava a Deus e se movia no espírito profético, a ponto de ser desprezada pelo próprio sacerdote. Mas no tempo de Deus, no tempo oportuno, quando os homens se corromperam, quando o sistema religioso faliu, para aquele momento que estava a nação de Israel perecendo, Deus levanta Samuel, no espírito profético, no mover profético. Samuel cresceu num ambiente corrompido. Os filhos de Eli estavam caídos. Os filhos de Eli, o próprio Eli já não ouvia mais a voz de Deus, mas nesse mover caído, falido, corrupto, Deus levanta um homem, um menino que se tornou um grande homem, por que não dizer um dos maiores profetas que Israel já viu, que julgou Israel, que foi profeta em Israel, que viveu uma vida no mover do Espírito. Irmão, o Espírito de Deus, ele me impulsiona a lembrar a sua igreja. É para esse tempo que nós fomos chamados pelo Senhor, para nos mover na contramão do mundo, para nos mover na contramão do que está sendo pregado e ensinado pelo mundo. Irmãos, quando aconteceu aquela tragédia lá nos Estados Unidos, quando os aviões atingiram as Torres Gêmeas, eu estava vendo um documentário, uma reportagem sobre isso, e algo marcou a minha alma. Os bombeiros que estavam socorrendo as pessoas assim que o avião bateu no prédio,
E no meio daquela fumaça, quando o primeiro prédio desabou, e aquela nuvem de poeira se levantou, enquanto todas as pessoas corriam para fugir daquele caos, alguns bombeiros, eles entravam dentro daquela nuvem e eles gritavam: corram por aqui para salvar as suas vidas. Eles iam de encontro ao caos, eles iam de encontro àquela poeira, eles iam de encontro àquele prédio que ia desabar na cabeça deles, mas eles tinham no coração uma responsabilidade: salvar a vida dos outros. Irmãos, o Espírito de Deus quer nos mover nesses dias, no mover profético, para que a gente ande na contramão do mundo. Eu sei que os dias são maus, eu sei, irmãos, não quero pregar aqui para a gente ficar aquém da realidade, irmãos. Não quero pregar aqui para a gente ficar desprezar os acontecimentos. Não, irmãos, eu estou pregando pelo Espírito de Deus para que a gente tome um posicionamento em Deus. Para aqueles que estão perecendo, irmãos, a gente dizer: venha por aqui, salve a sua vida. Irmãos, nós temos a vida nas nossas mãos, nós temos a vida nos nossos lábios, nós temos a vida nos nossos corações, nós temos a palavra nos nossos corações que é capaz de transformar a vida daqueles que ouvem. Assim como nós fomos transformados por esta palavra, assim como essa palavra salvou, resgatou a nossa vida, agora é o tempo de nós abrirmos as nossas bocas e gerarmos vida naqueles que estão perecendo. Que o nosso espírito se mova nesse mover profético de Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego, também levantados por Deus para um tempo aonde Israel estava perecendo, cativo, aonde os homens estavam cedendo aos manjares do rei de Babilônia e se adaptando àquele novo tempo, o tempo do cativeiro. Eles estavam se adaptando, comendo as comidas do rei, os manjares do rei, a língua, o novo idioma, os novos nomes. Havia ali todo um sistema querendo tirar a identidade do povo de Deus, porque é isso que o inimigo tenta nos fazer, é roubar de nós a nossa identidade. A primeira coisa que eles faziam na Babilônia era trocar o nome dos homens de Israel que chegavam lá, era colocar o sistema babilônico na mente deles, para que eles servissem a Babilônia. Mas esses três, mais Daniel, eles decidiram no seu coração a viver pelo Espírito, a entender que havia algo de profético naqueles dias. Eles não se contaminaram com a ideologia de Babilônia, eles não se contaminaram com os manjares do rei, eles se preservaram, eles não perderam a sua identidade, eles não esqueceram quem eles eram, e dentro da fornalha eles foram poupados pela presença de Deus. O próprio Jesus se manifesta no meio deles, e o texto diz que dentro na fornalha nem cheiro de fumaça havia pegado na roupa deles. Irmãos, esse é o espírito que o Senhor quer que nós andemos nesse dia, no mover profético, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam resgatadas. Esse é o tempo da igreja de Deus nesses dias, irmãos. No tempo de incerteza, nós temos a certeza. No tempo de insegurança, nós temos a palavra que traz segurança. Porque para esse tempo, irmãos, eu falo sem medo de errar, que nós fomos levantados. Tudo que nós aprendemos, irmãos, até aqui, tem que valer agora. Em nome de Jesus, irmãos, que o nosso espírito venha se mover. Que o nosso espírito venha se mover no que Deus está fazendo. Deus não perde o controle das coisas, Deus não perde o controle dos tempos. Vamos orar, irmãos, nesses dias para que o Senhor venha nos dar o discernimento para nos movermos pelo Espírito, para discernirmos os tempos, para que, irmãos, a gente esteja alinhado com o que Deus está fazendo. Muitos, mundo afora, quando descobrem que estão contaminados por esse vírus, estão tirando a própria vida.
O Espírito de Deus nos chama para nos levantarmos como igreja, para clamarmos ao Senhor, para dar direção para as pessoas. Irmãos, em nome de Jesus, mova-se pelo Espírito, mova-se pelo Espírito de Deus, mova-se pelo Espírito de Deus. Tira de dentro do teu coração toda ansiedade, toda angústia, todo desespero, todo medo, e fique firme nas promessas do nosso Deus. Lembre do que foi falado pelo nosso Deus. Lembre-se do que foi dito todo esse tempo que nós estivemos reunidos como igreja. Chegou o tempo, irmãos, de aplicarmos na nossa vida tudo o que o Espírito acrescentou em nós de valor. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal do mundo, nós somos aqueles, irmãos, que precisamos fazer a diferença nesses dias. Como eu já falei, eu quero tornar a falar, vamos orar, vamos mover o nosso espírito em oração, vamos clamar por aqueles que estão enfermos, vamos clamar pelas autoridades do nosso país, vamos clamar para que o discernimento de Deus para os tempos venham sobre os nossos governantes. Vamos clamar, irmãos, pelos nossos pastores, por aqueles que estão orando, por aqueles que estão pedindo a direção de Deus para esse tempo. Irmãos, vamos nos mover como igreja nessa terra, irmãos. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Esse é o tempo que o Senhor preparou para nós. Não é tempo de nos ficar covarde, não estou conseguindo falar. Não é tempo de covardia, mas é tempo de nos movermos em coragem. Irmãos, em nome de Jesus, aquele que está aflito do teu lado, dê palavra de ânimo para ele, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela nos garante: o Senhor está conosco, o Senhor está conosco o tempo todo. Que a tua vida venha inspirar outros. Que quando as portas da nossa igreja estiverem abertas de novo, irmãos, que as pessoas possam chegar até aqui, porque elas encontraram um referencial aqui. Que quando as portas dessa igreja estiverem abertas, irmãos, em nome de Jesus, eu creio que vai estar. As pessoas venham para cá e venham buscar o que você tem de valor. Que quando as portas estiverem abertas, os nossos púlpitos, o nosso púlpito, ele esteja com pessoas que queiram testemunhar os milagres. Que quando a nossa igreja estiver aberta, irmãos, as nossas pregações vão ser repletas de verdade, de testemunhos, de milagres, porque é para esse tempo que o Senhor está nos chamando. O Senhor está movendo a sua igreja para um novo tempo, irmãos. Irmão, não queira ficar fora disso. Não queira ficar fora do que Deus está fazendo. Em nome de Jesus, busque a Deus. Busque ao Senhor. O Senhor está fazendo algo novo nesses dias. Não queira ficar de fora do que Deus está fazendo. O Senhor, Ele quer te usar nesses dias. O Senhor quer usar a tua casa, o Senhor quer usar a tua família, o Senhor quer colocar testemunhos na tua boca, o Senhor quer colocar unção nas tuas mãos, o Senhor quer colocar milagres nos teus caminhos. Esteja no lugar aonde o Senhor quer que você esteja. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, neste momento nós clamamos ao Senhor, ó Deus, por discernimento. Nós clamamos, ó Deus, neste momento, Senhor, para que o Senhor nos faça discernir os tempos, para que a gente entenda, Senhor, o que o Senhor está fazendo, para que a gente se posicione, ó Deus, de forma que venhamos ser instrumentos do Senhor para essa geração.
Eu creio, ó Deus, que o Senhor nos levantou para esse tempo, para sermos a diferença que esse mundo precisa. Senhor, eu creio, ó Deus, que a vinda do Senhor está muito próxima, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, ó Pai, Senhor, nos dá testemunho, Senhor, nos dá ousadia, nos dá, Senhor, coragem, nos dá intrepidez, Senhor, para vivermos o tempo do Senhor nessa terra. Nos dá graça, Senhor, para sermos um canal, um instrumento de bênçãos do Senhor, ó Pai, para essa geração. Senhor, que se num futuro, ó Deus, o Senhor ainda não tiver arrebatado a sua igreja, esse tempo venha a ser lembrado pelo mover do Teu Espírito em nós. Que quando, ó Deus, um dia nós lembrarmos desses dias, ó Pai, que não seja para lamentar, Senhor, mas que seja para contar que em meio ao caos o Senhor estava operando milagres. Que sejamos os poucos que creem no poder da palavra, que sejamos os poucos que testemunhem os milagres, mas que estejamos de pé nesse tempo para honrar e para glorificar o nosso Deus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada um dos irmãos. E eu creio, irmão, que em breve, muito em breve, nós estaremos aqui como igreja novamente, adorando e glorificando ao Senhor Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência, acreditar em ti, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente Teu amor, Senhor, não posso viver longe do Teu afago, Senhor, não posso viver longe do Teu abraço, Senhor, abraça-me, abraça-me, abraça-me com seus braços.